Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou mostrar para vocês agora duas redes com dois segmentos diferentes de redes e o roteamento RIP, mas tudo isso rodando no IPv6. Nós vamos usar para isso o roteador 1841, então tá lá, roteador 1841. Vou utilizar dois switches, no caso da gente querer colocar mais máquinas em cada uma dessas redes. Vou utilizar um PC somente de cada lado, mas depois a gente pode aumentar. A ideia aqui é fazer essas duas redes se comunicarem através de um roteamento RIP. Vou utilizar aqui a conexão rápida de cabos, cabo reto para dispositivos diferentes, cabos crossovers quando são dispositivos iguais, ok? Salvo algumas exceções, mas nesse caso tudo batendo com a teoria. Então eu tenho as portas marcadas e agora a gente vai começar a configuração das máquinas. A gente sabe que essas maquininhas PCs, elas estão configuradas com EUI 64, o que significa que ela pega o IPv6 automaticamente a partir do MAC address da placa de rede, e a gente precisa somente configurar o MAC address, o IPv6 no roteador e depois no switch, mas o IPv6 que não é o link local, o IPv6 que pode trafegar na internet. Então para isso a gente vem aqui em CLI e começa a fazer as devidas configurações. Esse roteador eu vou renomeá-lo com o comando hostname para RT1. Depois eu vou habilitar o IPv6 Unicast Routing para que tenha o roteamento. Vou entrar na interface. Qual das interfaces? Eu vou entrar primeiro na interface 0.0 e vou colocar o IPv6 que vai conversar com esta máquina e que será o gateway desta máquina aqui também. Então, IPv6 Enable para habilitar o IPv6, IPv6 ADD, e aí sim a gente entra com o IPv6. A gente pode chamar ele de 2020, poderíamos chamar de AAAA, número 1/64 bits. No shut para a placa ficar online. Eu venho aqui imediatamente no computador, configurações, e coloco as configurações aqui, 2020, AAAA, e aqui, como é o IP da máquina, a gente vai colocar pode ser a partir de número 2, 64 bits, e vou repetir o 2020, AAAA, número 1, que é o gateway, que é o IP responsável por quem vai levar a informação deste computador para o outro router e consecutivamente para esta outra maquininha aqui. Agora nós vamos configurar a F01. Para configurar a F01, interface F0/1, IPv6 Enable, IPv6 ADD, e aí sim um IP entre elas. Eu posso chamar de 2020 também, só que em vez de pôr AAAA, que já é o segmento desta rede, eu vou colocar somente desta forma, /64. Nesse momento não tem problema, no shut. Ok, feito isso, lembrando que depois eu tenho que voltar aqui e fazer os roteamentos. Eu vou nesta porta, na porta 00 agora. Na porta 00, CLI, vou digitar aqui no nconft, vou dar aqui o nome hostname RT2. Agora tem que fazer os mesmos processos. Quais são? IPv6 Unicast Routing, entro na interface F00, F00, que é esta interface aqui, e aí vou digitar os comandos. IPv6 Enable, IPv6 ADD. Neste caso, a gente segue padrão, Como foi 2020 2.2.1 nesta daqui,
nesta segunda porta será então será o parceiro dele, né, em termos de segmento de rede, tá? É o IP subsequente. Feito isso, no shut, você vai ver que as portinhas já vão ficar verde. Por que ficou verde? Porque elas estão já comunicáveis. Feito isso, agora a gente vai configurar a porta F01. Então, int F01 IPv6 enable, IPv6 add. Neste caso, 2020, a gente não pode colocar a, porque já é da outra rede. A gente vai colocar BB. Ok? Estou fazendo dessa forma para ficar mais didático, mais fácil de entender. 2 pontos, aí o número da máquina, que vai ser o gateway 1/64. No shut, feito isso, está ok, já vai dar verdinho. A gente tem que colocar aqui na configuração da máquina agora imediatamente. Para isso a gente vem em desktop, IP configuration, mesmos passos que a gente fez no outro computador, 2 pontos, BB, 2 pontos, número 2, 64 bits, 2020, BB, número 1, que é o gateway, que é o IP. Opa, em algum lugar. 2020, 2 pontos, BB, 2 pontos, 1. Este é o IP do gateway, que é exatamente a F01 deste roteador aqui. Bom, então, feito isso, já existe uma comunicação entre os pontos, mas não entre eles ainda, porque faltam os roteamentos. Vou fazer os roteamentos agora. Então, conf-t, como que é feito o roteamento RIP? Em 2 etapas, mas é muito mais fácil do que fazer no IPv4. Como? Que é então, a gente vai digitar IPv6 router. Se você digitar somente IPv6 espaço e apertar o ponto de interrogação, ele mostra algumas opções. A gente vai no router, então a gente digita lá router, ponto de interrogação de novo. O que eu quero? Protocolo EIGRP, OSPF ou RIP? Eu quero RIP. Então você digita RIP e depois, na sequência ele fala assim, selecione uma string para identificar o processo. Então, o próprio nome já diz que é processo, eu vou chamar de proc1, de processo número 1, tá bom? E vou dar um enter. Nada aconteceu, não está pronto ainda. Eu vou entrar agora nas 2 interfaces, na primeira e na 00, e vou dizer assim, IPv6, vamos fazer então o que agora? Um protocolo RIP com o processo 1, enable. Este comandinho aqui vai fazer com que ele mostre para todas as outras redes esse segmento. A gente tem que fazer esse mesmo comando para a porta. A gente tem que fazer esse mesmo segmento para a portinha int F0/1. Vamos lá. Então, como eu já tenho ele marcado aqui, a gente só faz isso. Pronto. Aqui já está pronto. Salvo o roteador. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para ver se ele conseguiu fazer se ele já se publicou, né? Se ele se autopublicou para as outras redes. Então, aqui é a mesma coisa, conf-t, IPv6 router, depois do router a gente vai usar RIP proc1, sem espaço. Entra nas 2 interfaces e digita IPv6 RIP proc1 enable. Repete a mesma coisa na segunda. Opa, só fechando aqui umas janelinhas. A gente volta nas mesmas telinhas, tá ok? Feito isso, na porta 1 e na porta 2, já está tudo ok. Eu estou salvando aqui. Agora, voltando aqui no roteador 1, que é esse roteador aqui deste lado, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a seguinte informação. A informação é a seguinte: você
Quando você faz o roteamento e ele já se publicou na rede, a gente tem um comando que é IPv6 route, então, que é a tabela de roteamento. Né? E na tabela de roteamento tem as conexões locais, né? Os cabos que estão conectados fisicamente, as conexões locais, e temos o R de RIP. Então, olha, eu consigo chegar na rede 2020, a partir desta rede aqui, deste segmento, por onde? Por esta porta aqui, que é a porta F01. A porta F01 é essa portinha aqui, ó, tá? É onde eu estou passando o mouse agora. Então, vamos fazer um teste. Deste computador aqui, eu vou chegar aqui no prompt de comando e vou digitar ping espaço 2020, dois pontos, BBBB, dois pontos, número 2, que é o número daquela máquina. Eu dou um Enter. Automaticamente, a gente já vai ver a conexão acontecendo, ó. Teve ping com sucesso, tá? 100% de pacotes enviados em IPv6. Se eu colocar, por exemplo, este IP aqui, eu vou copiar o IPv6 dessa máquina, FE80 é o IPv6 local. O IPv6 local não vai trafegar aqui nesse roteamento. Eu vou colocar ele aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz, vocês vão ver que vai dar um erro, ó, só que em vez de... Os dois IPs são da mesma máquina, só que um é o IP de acesso à internet e o outro é o IP de link local. Esse IP só vai funcionar naquele segmento de rede. Olha o erro, ele não vai conseguir entregar o pacote, porque ele não sabe para quem entregar esse pacote. Então, ele dá um request timeout. Então, eu fico por aqui com essa aula, espero que você tenha compreendido, entendido. Nunca esqueça de repassar os estudos aí, sempre é muito bom para a gente relembrar os comandinhos aí básicos. Grande abraço, até a próxima, tchau.